Signo de Virgem, como é que vocês estão? Vamos para sua leitura numa ordem totalmente diferente. A espiritualidade me falou signo de Virgem hoje. Então, eu vou começar aqui com a sua leitura e estou pedindo aqui encarecidamente para que me ajudem, para que curtam, para que se inscrevam no meu canal, para que compartilhem essa mensagem com quem precisa, porque vocês sabem que a gente traz essas mensagens e a gente precisa também trabalhar no crescimento do canal e é de extrema importância aí a sua ajuda, tá? E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o meu contato para leituras particulares e para os meus serviços terapêuticos e espirituais. E vamos lá então para essa leitura, ver o que a espiritualidade tem para vocês. Começando aqui com o tarô de Waite, tá? Pra gente ver o que tem. Signo de Virgem. Tô curiosa por essa mudança aí de ordem que aconteceu, tá? Vamos lá. Maria Mulambo. Uau, signo de Virgem. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Vamos ver o contexto disso aqui. Uau! Entendi. Oh, gratidão. Por que eu digo gratidão, tá? Porque saiu aqui primeiro momento, eu senti que não era pra ficar falando antes, você está no estado tal. A forma de leitura era pra tirar 4 cartas iniciais aqui pra depois entender o desenrolar, tá? E aí saiu primeiro essa aqui, deve ser porque o signo de Virgem tá precisando de ajuda. Na verdade, signo de Virgem, você estava precisando de ajuda. Eu acredito aqui que você andou buscando uma ajuda, se comunicou, recebeu alguma comunicação ou está por receber aqui uma comunicação que te leva a uma roda da fortuna. Modifica a sua situação imediatamente e te traz para um brilho, para que vejam o seu trabalho, para parcerias que podem te ajudar nesse sentido, para modificação da situação de preocupação extrema que você estava, com noites sem dormir, com dificuldade aí, pensando como será o dia de amanhã, com uma intensidade, uma ansiedade, assim, que chegava à noite, principalmente você, é como se você perdesse o chão, é como se você não soubesse o que fazer, como agir, o que será de sua vida, o que será da vida da sua família, enfim, você se perdia em muitos pensamentos, em muitos sentimentos negativos, tentando entender o que estava acontecendo com você, e aí você pode ter orado, você recebe uma comunicação, pode ser uma comunicação espiritual, pode ser aqui, algo chega, uma comunicação chega para você aqui, tá? Com um pajem de espadas, que traz essa modificação, essa alteração do seu estado, tá? Para a concretização aí, para um reconhecimento de alguém publicamente, trabalho que você pode fazer publicamente, público aí, você acaba recebendo aí, alguém vê esse trabalho, enfim, e te traz aí o que você precisa para fazer acontecer, né? Para que você seja vista, enfim. É algo muito positivo que vem pra você aí, tá? Então, se você está no estado de preocupação gigante hoje, é claro que você tem que buscar as suas formas. Aí, se é uma terapia, você tem que buscar a sua terapia. Aí, se eu tô ansioso, você tem que buscar alguma coisa. Mas, se você, dentro daí do que você acredita, buscou, está buscando, se não buscou, busque. Se buscou, saiba que essa alteração do seu estado possibilita aí uma modificação dessa realidade, porque além de curar em você, de trabalhar em você, ou reduzir, diminuir esse estado de estresse que você estava aí, além de reduzir também traz uma energia que atrai outras coisas, coisas mais positivas para você, tá? Então aqui é uma resposta positiva para alguém que está buscando sair, que está assim, se esforçando para sair de um estado muito negativo de preocupações e colocando aí em prática tudo aquilo que precisa para transformar a situação atual. Às vezes é exatamente isso. Nós nos colocamos no estado de medo. Nós, por quê? Porque nós temos, às vezes as situações são muito difíceis, são realmente problemáticas, mas se nós começamos a alimentar esse medo, esse temor, essa ansiedade, é como se, isso que eu tô falando por quê? Porque eu já senti muito isso à noite, né? E eu posso dizer para vocês que isso sou eu e mais um mundo de gente que passou por isso, né? Então, é aí que tá a necessidade da modificação, de buscar algo, nem que seja singelo, que de alguma forma as suas orações,
para você mudar esse estado, aí muda também do lado de fora, tá? Lei da causa e efeito, lei da vibração, né? A gente pode falar assim. Vamos ver aqui, o que a gente pode desenrolar mais a respeito disso. Aqui. Tarô egípcio de Tote. Vamos ver o que o tarô egípcio nos diz aqui. Felicidade, como assim? 3 de ouros, clarificando, por favor. Então, aqui houve a necessidade de um regresso para o seu interior. Vou ter que desligar aqui, gente. Sabe como é que é? Filhotinho, né? Nossos gatinhos são pior que a criança, só um. O meu gato é assim, ele não sabe se ele entra, se ele fica, se ele vai, agora saiu e fica chorando. Vai ficar aí agora. Regresso. Então, você teve a necessidade aí de estar se voltando para dentro de si. E o regresso aqui com esse crocodilo me fala de você simplesmente ter regressado aí para aquilo, os seus piores medos. É como se a vida tivesse te trazido aí situações problemáticas na sua vida para você curar os seus traumas. E é claro que essa cura, essa profundidade de olhar para si mesmo, acaba também trazendo essas situações à tona no nosso exterior, e aí é como se a gente vivesse um filme de terror, né? É como se a gente vivesse assim, o que tá acontecendo com a minha vida? Parece que eu tô vivendo um filme de terror, é como se eu visse você assim, nesse sentido. Então aí, chega uma comunicação que é justamente, eu vejo que a partir da sua arte e ciência, é porque alguém vê, a gente tá falando de alguém ver o seu trabalho, né? Em alguma coisa aí que você faz. Pode ser na área da comunicação, pode, tá? E aí, vem uma modificação na sua vida que te deixa até um pouco zonzo, assim, você tava aí parado, com medo, você recebe alguma comunicação, alguém vê o seu trabalho aí e gera alguma modificação acontece. É como se você saísse justamente de um estado de desorientação aqui, porque pediu para tirar 2 cartas aqui na roda da fortuna. Uma é a desorientação e a outra é a conjectura, tá? Para ser a primeira aqui, eu não sei que saiu primeiro a desorientação. Então aí, conjectura aqui me fala que você sai desse estado, justamente, para um estado de maior centramento, onde você acessa um portal diferente na sua vida. Algo aí mudou em você, uma mudança acontece de dentro para fora, tá? E aí esse 3 de ouros me fala de o seu trabalho ser visto. Aqui eu sinto como um alerta que mesmo que você tenha que entrar em algum tipo aqui de personagem, mesmo que você precise entrar em algum aspecto, eu sinto aqui com a domesticidade. Tem 2 aspectos aqui. Um é, domesticidade pode ser alguém que esteja, né, sei lá, investindo no seu trabalho, alguém, né, mas aí é alguém que pode querer te domesticar. E está domesticando, inclusive, teus pensamentos, a forma como você pensa sobre o seu negócio, o seu trabalho, enfim, sobre o que você desenvolve, tá? E aí,
a necessidade de você estar mantendo a sua autenticidade, tá? Para que você não se perca de você. Você pode já ter se perdido, inclusive, numa outra época de sua vida, de você, por não viver a sua autenticidade, aquilo que é você, né? Então, assim, nesse sucesso, nesse trabalho que passa a ser visto aí por mais pessoas, seja dentro de uma empresa, seja publicamente mesmo, de alguma forma, em algum meio de comunicação, você tem que cuidar para estar mantendo também, tem duplo sentido aqui, tá? A duplicidade e domesticidade de pensamento é você também estar sempre trabalhando, é como se aqui você estava num aspecto muito sombrio, trabalhando muito as suas sombras, então você buscou sair disso para que você também não caísse aqui numa depressão profunda, se é que não chegou a cair, né? Porque eu vejo que realmente você trabalhou muito os seus medos, mas você acessou medos muito profundos aqui. E esteve vivenciando isso. Então, para que você não esteja caindo de novo nesse aspecto muito sombrio, né? De querer se fechar no seu aspecto luz e sombra em demasia, é necessário manter um equilíbrio, domesticar as forças, né? Eu não tô falando de domesticar entidades necessariamente, mas as entidades dentro de você, os arquétipos dentro de você. É como se a gente pudesse acessar uma deusa no seu aspecto mais sombrio, como Lilith, Hecate, que transita, né, entre luz e sombra, que nos convida a entrar nas nossas profundezas, e é como se a gente também acessasse a deusa Ísis, a grande mãe, né, enfim, Mãe Maria, até, como você quiser colocar um aspecto mais luz, tá? Então, esses arquétipos que existem dentro de nós precisam estar equilibrados. Acessar sempre, a gente vai ter alguma coisa para curar aqui na 3D. Dificilmente a gente não vai ter nada. Mas quando a gente está muito num aspecto sombrio, isso atrapalha também para que nós estejamos brilhando na vida. E também não trabalhar, não estar em conexão com o meu lado sombra, em termos de vibração, às vezes me coloca num estado tão elevado que eu não consigo me conectar com a matéria e com os objetivos da Terra, para transitar, para colocar, fincar meus pés no chão aqui e trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar, né? Então, esse equilíbrio, ele é extremamente essencial em você. Equilibrando o seu poder, também está na sua sombra, de dizer não, né? De colocar limites no outro para que não acesse a sua energia, para que não te controle, inclusive para não controlar e te domesticar os teus pensamentos e tal, qualquer pessoa que você venha se relacionar. Porque até uma pessoa, assim, extremamente luz, tá? Ou uma pessoa, assim, do bem, vamos dizer assim, tá? Uma pessoa normal e do bem. A pessoa não é manipuladora. Mas daqui a um pouco você vai se deixando a cada momento se anulando tanto que ou você perde para a pessoa ali aquilo que fez ela se apaixonar, né? Que é seu jeitão de ser. Ou essa pessoa começa daqui a um pouco a sentir que pode te condicionar de alguma forma a estar atuando ou como é que você se comportando da forma que o outro quer na vida, no relacionamento de trabalho, em vários contextos aí. Então, sua autenticidade, seu equilíbrio entre luz e sombra, aqui, com esse sucesso que vem para você, com essa modificação dessa energia, é extremamente essencial. Tô me colocando num aspecto muito negativo, daqui a um pouquinho você faz, tem gente que faz sucesso, por exemplo, começa a se conectar muito com vícios, né, que acabam estragando todo aquele brilho que a pessoa tem. Porque em algum momento ela brilhou, né? Mas aí começa a se conectar com um lado tão sombrio desse sucesso que começa a apagar a própria luz, né? Então, isso aqui para você é extremamente essencial. Se manter centrado. Se vier aí a possibilidade de acessar algum vício, alguém te oferecer, por exemplo, eu estou dando só um exemplo, né? Estou num lugar, uma emissora de TV, num lugar onde rola de tudo, né? Saber dizer não, saber o que me leva ao meu objetivo. Por que eu tô aqui mesmo? Por que eu tô aqui mesmo? É para isso? Isso aqui vai me ajudar no meu objetivo? Então não, né? E saber dizer não também. Não se deixar domesticar pelo meio em que você vai estar inserida, tá? Signo de Virgem. Aqui é um alerta e também uma boa e excelente notícia para você, tá? Tá, não, é pra gente tirar aqui então da Maria Padilha. Maria Padilha aqui.
A espiritualidade, quartinha. Quartinha, a espiritualidade me fala sobre se você aí até se conectou com a espiritualidade para buscar esse equilíbrio, te ajudar a sair dessa profundidade, dessa tristeza. Não que ser profundo seja triste, não é isso, mas você estava num aspecto muito sombrio de seus medos, de todos, enfim, num lado muito negativo, né? Muito afundada nas emoções, né? E aí você buscou aí aqui um aviso para que você mantenha a sua quartinha cheia, né? E você mantenha a conexão espiritual, tanto para sua proteção, para sua evolução, para manutenção desse novo estado que você está acessando agora. A Glória, Maria Farrapo. Então, porque está vindo essa glória para você, tá? E olha como ela está saindo das águas. Olha como é como se ela estivesse saindo de águas muito profundas aqui. Gloriosa, a fundo, mergulhou lá no Titanic, lá no, enfim, nas suas profundezas mais densas, vamos dizer assim. E você sai de lá olhando e vitoriosa, gloriosa aí. Emergindo, olha o que eu tô escutando aqui, como uma linda flor de lótus, da lama em que você esteve ali inserida por aspectos emocionais muito profundos, tá? É como se você, assim, você enfrentou seus medos, os seus demônios, as suas sombras e saiu vitoriosa, vitorioso, e por conta disso, o que podemos esperar, espiritualidade? Masculino, como assim? Que a força, né, para fazer acontecer algo aí na sua vida está agora em ativar, né, independentemente de você ser homem ou mulher, o masculino em você. A gente fala muito em equilibrar, e isso serve para mim agora, porque eu tô também recebendo isso aqui agora, tá? Eu sinto que é importante para todo mundo, para todo mundo. A gente busca muitas vezes o equilíbrio entre o masculino e o feminino, o yin e yang. E esse equilíbrio, ele é extremamente essencial. E muitas vezes, quando está desequilibrado, é porque existe ali uma necessidade de cura, inclusive no que diz respeito à minha ancestralidade, masculina e feminina. Mas aí eu venho trabalhando curas, mas a energia em mim, aí eu busco lá equilibrar, por exemplo, com gráfico radiestésico, com meditações, com ativação da Kundalini. Mas aqui existe uma necessidade de dar um pouquinho mais de ênfase neste lado aqui mais masculino, não para que você coloque aí, porque a gente tem que tomar cuidado. Ativar o meu lado masculino para alcançar um objetivo, porque é aquele que pega o cavalo e vai caçar. Eu tenho um objetivo, então vou pegar o meu cavalo, vou montar nele e vou atrás desse objetivo. Não é atrás no sentido, vocês entendem, né? Lei da atração, mas eu vou em busca da materialização desse objetivo, tá? Porque a mãe ali é a criação, mas assim, quando eu preciso do elemento fogo, né? Ele é um elemento masculino. Então, você está precisando, de repente, ativar aí mais o seu elemento fogo, por exemplo, tá? É o que eu sinto aqui. Eu já vejo aqui a imagem de um cavaleiro, né? E foi esse exemplo que a espiritualidade me deu aqui para falar, essa intuição, que é trazer um pouco mais esse elemento masculino para você, não para que você atue com este lado masculino dentro do lar com seus filhos, por exemplo, se você é mulher, porque você vai acabar talvez se tornando alguém muito rude com eles, muito rígido, muito, sabe? Então, aqui direcionar e estar se equilibrando e olhando para si mesmo e para suas próprias atitudes para não atrapalhar relacionamento amoroso e família com base nesse aspecto masculino, tá? Mas aqui me pede para que, porque diz que a sua força está no masculino, que ainda pode estar um pouco ferido, né? E que por isso ainda pode ter uma certa dificuldade para sair no estado de temor, ainda pode ter algum resquício disso, né? Mas trabalhar esse masculino em você. Então, ali no gráfico radiestésico, por exemplo, ao invés de pedir o equilíbrio, eu vou pedir o equilíbrio, mas eu vou pedir que para objetivos de trabalho, de matéria, eu ative, assim, exacerbe um pouco mais o elemento, o masculino, o lado masculino, o yang, né? São coisas que a gente vai aprendendo, né? Ó, por quê?
porque ainda existe um inimigo interno a vencer, tá? A trabalhar. E o inimigo está primordialmente, quando eu vejo essa vela, nunca olhei para essa carta dessa forma. Quando eu vejo essa vela aqui dentro, me diz que o inimigo, ele está dentro de você ainda. Ainda existe um conflito aqui com o masculino. E esse masculino ainda precisa ser equilibrado e nele está a sua força para alcançar certos objetivos, para que você saia de uma passividade. Muito profundo isso aqui, tá? Muito profundo. Então, ainda precisa trabalhar mais o masculino, tá? E essa cura vem do trabalho nos seus chakras, nesse equilíbrio, pode ser com a radiestesia, pode ser aí trabalhando as emoções, o que você sente, escreva sobre isso, converse com a psicóloga, com o psicanalista, enfim, com quem aí ajuda você, converse sobre os sentimentos que você ainda tem em relação, por exemplo, ao seu pai, ao seu avô, as figuras masculinas de autoridade para você. Como você se você se sente ainda oprimido, oprimida. Esse inimigo se materializa fora, muitas vezes, no marido, no companheiro, no pai, até no chefe, já aconteceu comigo, né? De aquela pessoa ser um tipo de pessoa mais comigo, ter se manifestado, porque nós espelhamos uns nos outros, manifestado aí um ser, uma pessoa mais autoritária, que não era autoritária daquela forma negativa com os outros, mas acabou se manifestando comigo, porque é a forma, esse é o tipo de relação que eu tenho, é ali que vai acabar acontecendo a minha cura, e é ali que acaba muitas vezes prejudicando outras áreas da minha vida. Ah, mas eu tenho um pai, eu tive um pai negativo, e aí então vai estar estragando a minha vida em vários sentidos. Nem sempre, sabe? Eu não vou dizer pra vocês, aqui o seu caso que está dizendo isso, é isso, né? Eu não gosto se é isso, é isso. Mas não pode ser outra coisa, sabe? A causa de certas coisas, de certas dificuldades que nós temos na vida. Eu não gosto dessas receitas de bolo, né? Mas o que eu vejo aqui é que ainda precisa trabalhar o masculino. Ainda não acabou, mesmo que você já venha trabalhando a sua cura, saiba que trabalhar nesse sentido te ajuda a alcançar os teus objetivos, tá bom? E até quando você, olha só, estiver ativando esse masculino em você, você ativar um masculino saudável. Digamos que, eu ativei ali, eu tô com um masculino mais exacerbado. Então aí eu manifesto um masculino que está indo atrás dos objetivos, mas acaba sendo tóxico, acaba sendo abusivo, acaba oprimindo pessoas para conseguir isso, por exemplo. Então se eu manifesto um masculino, minha ancestralidade masculina está curada, então eu manifesto um masculino também curado. Né? Eu também manifesto do lado de fora, tanto em mim mesma quanto espelho nos outros, um masculino mais saudável, um chefe mais saudável. Acesso dentro daquele mesmo chefe, daqui a um pouco, alguém mais tranquilo comigo, mais saudável num tipo de relação estabelecida, tá? Muito profundo, né? Às vezes não é tão fácil quando a gente pensa, mas a gente vai dia após dia buscando nosso autoconhecimento, entendendo. Para quem é essa situação, nem todo virginiano vai estar em consonância com essa leitura. Tem outros que sim, né? Que vão entender isso como forma de trabalhar a sua evolução. Então, a gente vai para o oráculo final agora para concluir a sua leitura. Uau, amei a sua leitura, amei. Nossa, eu vi coisas assim, um aspecto que talvez eu não olharia em outra situação, sabe? Muito interessante, adorei fazer a sua leitura, signo de Virgem. Foi, assim, um aprendizado para mim também, tá? Bem interessante. Até o acesso de uma sabedoria, né, que às vezes a gente até mesmo desconhece. Vamos lá. Então, aqui uma mensagem final, oráculo dos anjos e arcanjos. Arcanjo Gabriel, escrita criativa. Reserve um tempo para seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou livro. E a gente estava falando o quê? De escrever. Que vem meus pensamentos quando eu penso do meu masculino? Como eu ainda me sinto? Já fiz vários tratamentos, já curei e tal. Como se manifesta na sua vida o masculino ao seu redor? Como se manifesta com pessoas que buscam te dominar de alguma forma, te domesticar de qualquer forma? Ainda existe uma parte desse masculino ferido em você, entende? E aqui também está me falando, porque a gente estava falando de arte e ciência, os seus pensamentos, esses insights, por exemplo, essa leitura que veio aqui agora, para mim ela é digna de ser escrita, por exemplo.
tá? Como leituras, assim, enfim, que trazem um entendimento mais complexo, né? E de autoconhecimento profundo. Eu colocaria isso, escreveria um livro e colocaria essa leitura, por exemplo. Esse entendimento que veio aqui. O que mais? Arcanjo Gabriel, liderança. É hora de você assumir o seu poder em posição de liderança e guiar os outros com amor. Então você pode ser alguém aí que, com o masculino trabalhado, tem aí tudo o que precisa para assumir esse comando. Quem é que vai na frente na guerra? Normalmente é o homem, né? Não é a mulher. Então, isso a gente fala assim, né? Conforme a gente vê as coisas sendo a atuação na nossa vida, né? Não que isso necessariamente seja sempre assim. Mas no que diz respeito ao que normalmente dentro dos arquétipos masculino e feminino a gente vê, é isso, né? É a natureza. Então, você consegue assumir essa posição de poder, você recebe alguma oportunidade, algum cargo, porque a gente estava falando disso no início, com o seu masculino mais curado, tá? Você consegue ser um bom líder, uma boa líder. Desculpa, gente, que eu recebi uma ligação que não sei se cortou ou não. E Arcanjo Uriel, clara evidência, preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como respostas às suas orações. Então, se você aí tem alguma situação que impacta a sua vida aí em relação com relacionamentos, preocupações, saiba que até é uma preocupação, a mulher tem uma preocupação grande, muitas vezes, até quando é mãe solteira, trabalha sozinha, de como sustentar a família, mas isso aí normalmente vem mais do homem do que da mulher, né? Pelo menos dentro se a gente for pensar em famílias mais tradicionais, né? Pois não é o meu caso, família tradicional. Mas quando a gente pensa assim, em questões de arquétipos e tal, normalmente é o homem que tem uma preocupação extrema, que chega do trabalho cansado, eu tô falando assim, gente, não leva mal, tá? É aquela que vai lá sentar num canto para saber como vai resolver tal problema na empresa no dia seguinte, esse tipo de coisa assim que a gente vê corriqueiramente homens agindo dessa forma, né, que vem muito desse arquétipo masculino. É como se você estivesse assim, então está precisando aí buscar modificar aqui, tá? É como se fosse uma agulha no palheiro, mas é como se fosse um ponto aí para você alcançar o sucesso que você precisa, a liderança que você almeja, tá bem? Signo de Virgem. Então, vou ficar por aqui. Muito obrigada para quem ficou até aqui assistindo a leitura e até a próxima. Até mais.